E aí pessoal, tudo certo com vocês? Meu nome é Caio e a gente vai conversar um pouco sobre relações ecológicas. Vamos lá? A gente pode começar falando um pouco sobre ecologia. As relações ecológicas são um tópico dentro da ecologia. Se você está estudando ecologia de uma forma mais resumida e abrangente, provavelmente você está estudando a ecologia geral. Ela considera os principais aspectos sobre o meio ambiente e as espécies que habitam nesses ecossistemas estudados. Agora, se você está estudando os ecossistemas, sucessões ecológicas, fatores abióticos como clima, temperatura, umidade do ar, relevo, enfim, você está estudando a ecologia básica ou ecologia de ecossistemas, aquela que considera principalmente o estudo do meio. Agora, se você já passou dessa parte e está estudando ali as relações ecológicas, estudando os organismos vivos e as relações que eles estabelecem, aí você está estudando a ecologia de populações e comunidades. Ou seja, está estudando as relações que existem dentro das populações, ou seja, dentro das espécies, bem como está estudando as relações que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. Ok? Nós podemos destacar algumas formas de relações ecológicas. Ok? A primeira delas é a relação intraespecífica. Intra quer dizer dentro. A relação intraespecífica é aquela que acontece dentro da espécie ou dentro de uma população. As relações interespecíficas acontecem entre populações ou espécies diferentes. Ok? É só você lembrar de jogo interclasse, mundial interclubes. Ou seja, você vai estar falando de um tipo de relação estabelecida entre grupos diferentes. As relações também podem ser harmônicas, que é quando não há prejuízo para nenhuma das partes dentro da relação, ou elas podem ser desarmônicas, que é quando há prejuízo para uma ou mais espécies dentro de uma relação. A gente vai começar aqui trazendo aqui alguns exemplos de relações que são intraespecíficas harmônicas, ou seja, dentro de uma espécie e sem prejuízo para ninguém. O primeiro tipo de relação intraespecífica harmônica é a sociedade. O que são sociedades? São grupos de organismos da mesma espécie que vivem de modo que seja estabelecido entre eles funções bem específicas. Tá? Esses organismos costumam dividir-se em castas. Né? Você tem como exemplos, abelhas, cupins e formigas, onde você tem operário, zangão, soldado, rainha, enfim, você tem grupos diferentes de seres dentro de uma mesma espécie, estabelecendo relações dentro da espécie que são características à sociedade. O segundo tipo de relação aqui que a gente vai destacar são as colônias. As colônias elas podem ser isomorfas ou heteromorfas. Isomorfa quer dizer que elas são formadas de indivíduos semelhantes ou iguais em relação à forma. Heteromorfas é quando a gente tiver colônias onde os indivíduos eles são diferentes entre si. Apesar disso, esses indivíduos eles não vão exercer funções específicas entre si, tá? Diferentemente das sociedades. Essa acaba sendo a principal diferença entre as colônias e sociedades. As colônias elas são formadas por indivíduos que vivem juntos de forma harmônica, mas não estabelecem funções entre si. Como exemplos a gente tem as bactérias, os fungos e os quinidários, como os corais, as águas vivas e as caravelas.
Outro exemplo que a gente pode colocar aqui é o gregarismo, que é subdividido em bando, cardume, rebanho e outras formações de agregação de seres vivos. Esses seres vivos, esses organismos da mesma espécie, eles vivem juntos, mas eles podem, essa formação ela pode se desfazer a qualquer momento. Como representantes desse tipo de relação, a gente tem os pássaros, os peixes, o gado, enfim, alguns organismos que eles podem se juntar, mas podem se separar, né? Como os lobos, enfim. Como exemplo de relação interespecífica harmônica, eu tenho o mutualismo. O mutualismo, pessoal, é uma relação onde eu vou ter espécies diferentes vivendo juntos de forma obrigatória e se ajudando. Como exemplo, a gente tem as micorrizas, que é a associação que há entre fungo e raízes de plantas. O fungo decompõe matéria orgânica, libera água e sais minerais, a planta pega água e sais e produz matéria orgânica que o fungo pode utilizar depois. Então eles estão sempre se ajudando. Tanto a micorriza, que é a associação entre fungo e planta, quanto as bacteriorrizas, que é a associação entre bactérias e planta. Os líquens, por sua vez, eles são a associação entre algas e fungos. Os líquens, eles são bioindicadores de qualidade do ambiente. Geralmente eles se desenvolvem no lugar onde tem boa umidade do ar, o ar ele não é tão poluído, enfim. A gente costuma ver os líquens em locais mais úmidos, próximos às nascentes, cachoeiras, coisas do tipo. Um tipo de mutualismo que a gente pode lembrar aqui é a simbiose. A simbiose é um tipo de mutualismo onde o organismo ele não vive com o outro simplesmente, ele vive dentro do outro. Como exemplo, a gente tem os protozoários e os cupins. Os cupins não conseguem digerir celulose, eles precisam de protozoários que digerem a celulose e auxiliam os cupins, enquanto que os protozoários eles têm também um ambiente para poder sobreviver. Da mesma forma, há bactérias que realizam a digestão da celulose no trato digestório de ruminantes, de bois, vacas, girafas, zebras, enfim, da mesma forma se ajudando, como acontece com os protozoários e cupins. Ok? Só que, lembrando, um organismo sobrevive dentro de outro. A protocooperação ela é muito parecida com o mutualismo, para não dizer igual. A única diferença que a gente vai ter é que na protocooperação a relação ela não é obrigatória. Os seres eles podem viver um período se ajudando, mas pode se separar. Exemplos: o caranguejo, ermitão e a anêmona, eles vivem juntos. O caranguejo está dentro dessa conchinha aqui e a anêmona está aqui em cima. O caranguejo ele é beneficiado porque a anêmona ajuda o caranguejo a se camuflar melhor. E a anêmona é beneficiada porque aonde o caranguejo vai para se alimentar, a anêmona ela vai também, mesmo sendo um organismo séssil, né? Então ela é beneficiada. Na relação entre o jacaré e o pássaro, a gente vai observar que o jacaré ele é beneficiado porque ele está tendo ali um plano odontológico gratuito, né? O pássaro está limpando os dentes do jacaré, e o pássaro também é beneficiado porque ele está se alimentando enquanto ele está fazendo essa limpeza. Enquanto tiver dessa forma, a gente diz que é protocooperação. Agora, se de repente o jacaré ele fecha a boca, aí a gente vai ter uma relação desarmônica do tipo predatismo. Mas uma relação interespecífica e harmônica, a gente tem aqui o comensalismo. Comensalismo é quando dois organismos vivem juntos, duas espécies vivem juntas, de modo que só um é beneficiado e ninguém se prejudica. Eu tenho aqui uma relação entre a rêmora, que é esse peixinho aqui embaixo do tubarão, e o tubarão, onde o tubarão se alimenta, os restos de alimento vão caindo, a rêmora
se alimenta desses restinhos de alimento. Ela tem alimento, tem transporte, ela tem um Uber gratuito para ela, ela tem segurança, ela é beneficiada, o tubarão não é beneficiado, mas ninguém se prejudica, ok? É comensalismo. A mesma coisa em relação ao peixe-palhaço e as anêmonas. O peixe-palhaço consegue se camuflar, ele tem um ambiente de onde ele tira seu alimento e ele consegue se reproduzir aqui nesse ambiente. Tá? A anêmona não é beneficiada de forma nenhuma, mas também ela também não se prejudica. Tá? Então a gente pode dizer que é um tipo de comensalismo. O inquilinismo é um tipo de relação onde tem um indivíduo vivendo sobre outro, sem causar prejuízo. Aí a gente pode pegar aqui o exemplo de bromélia, aqui, onde tem um anfíbio vivendo sobre ela, né? Ele pode se reproduzir na água que fica na bromélia, enfim, não causando prejuízo. E um tipo de inquilinismo específico é o epifitismo, que é quando uma planta vive sobre outra. No caso aqui, a bromélia vivendo sobre um galho de uma árvore, mas eu poderia ter também aqui uma orquídea vivendo sobre a árvore e assim por diante. Tá? Lembrando que é sem causar prejuízo. Eu posso ter também o esclavagismo ou sinfilia. Esse esclavagismo, que é da forma que ele é mais conhecido, ele pode ser interespecífico ou intraespecífico, sendo harmônico. No esclavagismo, eu posso pegar o exemplo das formigas e os pulgões. Os pulgões, eles se alimentam de seiva e eles ficam liberando parte dessa seiva pelo orifício anal, e as formigas, algumas formigas, elas se alimentam dessa secreção que o pulgão ele produz. A formiga ela é beneficiada e ela vai levando alguns desses pulgões para o formigueiro. O pulgão acaba sendo beneficiado também porque a formiga ela vai trazendo ali alimento para o pulgão continuar produzindo aquela seiva para ela. Nesse caso, é uma relação interespecífica de espécies diferentes. Deixa eu só lembrar uma coisa. Essa relação, por alguns livros, ela é considerada como protocooperação também, porque eles vivem juntos, se ajudam, mas podem viver separados. Mas boa parte dos livros considera como sendo uma relação à parte, né, esclavagismo ou sinfilia, porque se caracteriza como um ser vivo se beneficiando a partir de uma atividade de outro ser vivo. Tá? Uma atividade, um tipo de processo, de mecanismo que um ser vivo ele detém, e enquanto um outro ser vivo ele se aproveita. A gente pode pegar o exemplo claro aqui de esclavagismo entre humanos e abelhas. Nós nos aproveitamos da produção de mel das abelhas e a gente extrai mel das abelhas para a gente poder se alimentar. Ok? A gente, de certa forma, não está trazendo tanto um prejuízo assim grande às abelhas, porque muitas vezes a gente está fabricando um ambiente para a abelha, fornecendo própolis, enfim, tem todo aquele cuidado. Enfim, é mais ou menos uma troca de favores, mas a gente está se aproveitando da capacidade que a abelha tem de fabricar mel. O leão e as leoas, do mesmo jeito, as leoas é quem vão para a caça e o leão se aproveita disso, né? Então é um tipo de esclavagismo, só que é um esclavagismo intraespecífico, é dentro da espécie. Interespecíficas desarmônicas. Vou pegar aqui um exemplo, o parasitismo. O que é parasitismo? É quando eu tenho um organismo vivendo no corpo de outro, uma espécie diferente, de modo que ele causa prejuízo. Ok? Aí eu posso pegar aqui os exemplos
vários de vermes que vivem no trato digestório de seres humanos. Ok? Tênia, a lombriga, né? E outros mais. Além do parasitismo, a gente tem o saprofitismo. O que é saprofitismo? Enquanto o parasita ele se alimenta do indivíduo ainda vivo, o indivíduo que é saprófilo ou saprófito, ele se alimenta do ser vivo depois que ele morre, tá? Aí eu tenho um exemplo da relação entre fungos e plantas. A planta morreu e o fungo vai se alimentando daquela matéria orgânica ali, tá? É uma relação ecológica do tipo saprofitismo. Nós temos também o predatismo, né? Alguns predativos que a gente conhece mais, outros nem tanto. Eu posso pegar o exemplo aqui da onça e do jacaré. O jacaré aqui servindo de alimento para a onça, ok? Eu tenho predatismo entre planta e animal, quando planta se alimenta de animal, no caso das plantas carnívoras. E eu tenho predatismo também quando o animal se alimenta da planta. Só que esse caso aqui, específico, quando o animal se alimenta da planta, a gente chama de herbivoria. No caso aqui, a lagarta se alimentando da planta. É um tipo específico de predatismo chamado de herbivoria. Eu poderia ter colocado aqui outro tipo de predatismo, que é quando acontece dentro da espécie, que é o canibalismo. Quando eu tiver um animal se alimentando de outro da mesma espécie, um exemplo, uma onça se alimentando de outra onça, um jacaré se alimentando de um jacaré. Quando você tiver um tipo de situação desse contexto, a gente tem o canibalismo. Interespecíficas desarmônicas ainda, a gente tem o amensalismo ou antibiose. Posso colocar o exemplo aqui dos eucaliptos. Os eucaliptos, pessoal, quando eles perdem as folhas vão caindo. Onde as folhas caem, não nasce plantas, não germina sementes. Você pode prestar atenção. Ao redor do eucalipto, não nascem muitas sementes, tá? Não germinam muitas sementes. Por quê? No amensalismo, o indivíduo ele produz algum tipo de substância química para frear o desenvolvimento de algumas espécies, de alguns organismos da sua espécie ou de outras espécies. Outro exemplo que a gente pode colocar de amensalismo aqui é do penicillium, que é o fungo de onde é fabricada a penicilina. O penicillium ele produz substâncias químicas para que as bactérias, os estafilococos, eles não se desenvolvam. Então você vê que forma aqui uma áurea ao redor aqui, ó, e você tem a morte aqui de bactérias ao redor do fungo, tá? Tem um exemplo interessante de amensalismo também, que é o pessoal utilizar algumas bactérias para controlar a reprodução dos mosquitos do Aedes aegypti, né? O pessoal coloca aquelas bactérias lá na água, onde tem as larvas. Aquela bactéria vai para o trato digestório e ela mata as larvas do mosquito. É um tipo também de amensalismo. A competição, que pode ser interespecífica ou intraespecífica. Aí, exemplo, cachorros do mato brigando por alimento, né? Vai ser intraespecífica. Ou hienas e abutres brigando ali por uma caça, algo do tipo. A gente vai ter uma competição interespecífica. Eu posso colocar também aqui algumas estratégias ecológicas de adaptação, que fazem parte desse contexto de relação ecológica. A primeira delas é o mimetismo, que é quando um tipo de ser vivo, um tipo de espécie, ele se parece com um ser vivo, uma espécie, que apresenta algum tipo de perigo, né? Potencialmente perigoso. Aí eu tenho aqui o caso das cobras corais. Eu tenho aqui uma coral falsa aqui e uma coral verdadeira. Então a coral falsa mimetiza a coral verdadeira.
Aqui a borboleta mimetiza olhos de coruja. E aqui essa formiga mimetiza uma aranha. Ela parece uma aranha. Na camuflagem, o indivíduo ele não quer aparecer, ele quer se esconder. Aí eu tenho aqui um exemplo de uma coruja se camuflando nos troncos de árvore, um lagarto se camuflando aqui nas folhas, uma borboleta aqui, ó, na verdade uma mariposa se camuflando nas folhas, né? E aqui, pessoal, eu tenho um tipo de animal se camuflando aqui, nessas pedras. Eu desafio vocês a encontrarem qual é o animal que está se camuflando aqui, tá? Eu tenho também o aposematismo, que é quando eu tenho um indivíduo ele possui cores vibrantes, indicando que ele fornece algum perigo se ele for predado, né? Aí eu tenho aqui lagarta, a aranha, né, que é viúva negra. Eu tenho aqui a perereca, né? Anfíbios no geral. Aqui é uma cobra coral verdadeira, tá? Aqui um cogumelo parecido com aquele do Mario, né? E um peixinho. Esse peixinho também produz toxinas, ok? Beleza? Pessoal, então é isso. Muito bom estar com vocês. Obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê no próximo assunto. Valeu!